ESAP, amém, amados? É uma só igreja, é um só povo. Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve, nos segue lá em todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, né? Compartilhe este vídeo aí quando você for alcançar o maior número de pessoas, para que o reino de Deus ele possa ser propagado aos quatro cantos dessa terra no nome de Jesus. Estendo a mão de vocês, eu quero falar já com você, Elisângela, que é responsável pela dança, você e cara, não é isso? Eu ia até falar antes, muito rapidinho, só para lembrar vocês que eu quero, nós te louvamos e adoramos nessa hora, te agradecemos por esse momento da palavra. Usa a tua serva como instrumento de poder, meu Pai. Repreende toda a seta, dardo, toda a fúria do inimigo, meu Pai. Que a tua palavra expresse aquilo que tu queres falar ao nosso coração nessa noite, e que tudo que for guardado em nosso coração seja colocado em prática, para que te glorifique e te exaltemos em todo o nosso tempo na sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Muito bom estar com vocês. Como sempre, nervosa. Mas essa palavra, eu estava até falando com os meninos no carro, que mexeu muito comigo. Estava até questionando a Deus, porque o que a gente está vivendo hoje, é o que foi falado hoje aqui, né? Está na campanha Liberta Brasil, e nós estamos vendo aí tudo que está acontecendo. E muitas vezes os irmãos em Cristo estão brincando de ser crente, né? Porque as coisas estão aí bem claras para todos verem, bem assim, divulgada, né, nas redes sociais, porque você abre lá o YouTube, está tudo lá, né? Está tudo lá para ver. Tem muitas mentiras, sim, mas tem as verdades que é falada pelo povo de Deus. Então, aqueles que hoje ainda estão cegos, que essa palavra possa entrar no coração e tirar toda a cegueira do povo de Cristo, que estão aí apoiando uma causa que é uma causa do nosso inimigo. É a causa do inimigo do povo de Deus. A minha palavra hoje está em 2 Crônicas 20, de 1 ao 4. Essa palavra, eu busquei a Deus e falei, Deus, o que eu vou falar? Porque é libertação de um povo e libertação também das nossas vidas. Porque o Brasil somos nós. Né? A gente, quando ora pelo Brasil, estamos automaticamente intercedendo pelas nossas vidas, intercedendo pelo nosso povo, intercedendo pelos nossos filhos, pela nossa parentela, porque se acontecer, está repreendido, porque não vai acontecer, porque nosso Deus já está na frente. Quem vai sofrer é os nossos. Então está escrito lá, em 2 Crônicas 20, capítulo 1. Sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Amon, Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram buscar o Senhor. Amém? Amém. Aqui está se falando do rei de Judá, Josafá. Josafá é o 4º rei de Judá. Ele é um homem temente a Deus. Ele
ele, como todos nós, era um ser humano que errava, que acertava. Como nós, crentes, nós temos nossos erros e nossos acertos. Então, vamos lá para a história de Josafá. Josafá era um rei que vivia em guerra, né? Que vivia nas guerras, mas quase todas as guerras Deus dava para ele por ele ser temente a Deus. E chegou um tempo que Josafá, por ser amigo de um outro rei que se chamava Acabe, se juntou com Acabe para guerrear uma guerra que não era dele. E nisso Josafá perdeu, foi onde que Acabe morreu. Nisso Josafá teve uma notícia, depois desse tempo, teve uma notícia que haveria uma multidão contra Josafá. E Josafá, ele sabia que automaticamente o exército que ele tinha não ia vencer essa multidão, porque eram vários povos contra Josafá. Ali, a invasão de Judá foi por outros povos, como Moabe, Amon, estava vindo contra Judá, contra o rei de Judá. E ele sabia que ele não poderia vencer esses povos, que era muito. A palavra diz que era uma multidão. E hoje nós estamos aí numa guerra muito tremenda. Nós sabemos que a nossa guerra nessa eleição não é somente com o homem, mas sim contra principado e potestade. Nós estamos numa guerra espiritual muito grande. Porque, como Josafá aqui, ele foi para Deus. E hoje nós estamos vendo que o povo de Deus, há muito tempo que eu não vejo isso, estão se juntando, estão apregoando, estão falando o que é o certo. Mas tem muita gente ainda que está cega, que não está enxergando a realidade. Porque nós somos um povo grande, mas tem uma multidão também vindo contra nós. E essa multidão não é só no reino natural, mas também no reino espiritual. São demônios que estão sendo soltos no reino espiritual para atacar o povo de Deus, para atacar a mente, para distorcer as coisas. Ah, porque outrora era assim, outrora era assado, outrora tinha isso, outrora tinha aquilo. Outrora. Mas como foi falado nesta noite, olha aí nossas crianças vivendo uma realidade inacreditável, que se a gente fosse olhar, a gente ia falar assim, que a gente não está acreditando que a gente está vivendo hoje, que a gente está vendo hoje. A gente se priva, né, de às vezes falar uma palavra torpe pé de criança, mas você liga a televisão, só tem coisa ruim, só tem palavra que ensina as crianças a ser o que não pode, a fazer o que não pode, a ter o que não pode. Você vê desenhos incitando crianças. A gente não quer isso para a nossa família, a gente não quer isso para a nossa geração. E Acabe ali, a palavra diz que ele teve medo. E muitas vezes nós temos medo em várias situações. Acabe, um rei, um Acabe que tinha todo um reinado junto com ele, um exército, teve medo. Mas ele, mesmo com esse medo, muitas vezes o medo nos paralisa, muitas vezes o medo faz que pensamos outras coisas.
Será se isso é o certo? Será se realmente é o certo? O medo não pode mudar os seus pensamentos, porque os seus pensamentos têm que estar voltado para a palavra. O medo não pode te paralisar. O medo ali não paralisou Josafá. Por quê? Ele era um homem de fé. Ele é um homem que se prostrou diante de Deus e apregoou um jejum ao povo. Falou, vamos orar. Vamos buscar, povo de Deus, tira essa trave dos teus olhos, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque Deus vai dar a direção, Deus está dando a direção, Deus está falando, é esse que é a família, é esse que está sendo direcionado por Deus, é esse que está falando o nome de Deus, é esse que não quer matar as criancinhas dentro da barriga da mãe. E Josafá ali, naquele ímpeto de ver, né, que de repente aquela quantidade de exército podia invadir o reinado dele e destruir tudo. Ele simplesmente, ele poderia fazer outras alianças com outros reinados e fazer um exército muito maior. Mas o que ele preferiu? Ir para os pés do Senhor. E a primeira atitude, meu primeiro ponto, eu botei aqui, a primeira atitude foi consultar a Deus. E quantas vezes a gente estamos em meio a lutas, em meio às confusões das nossas vidas, passando pelo deserto, em vez de consultar a Deus, nós vamos querer fazer com as nossas próprias forças. Aí você vai questionar Deus, por que Deus deu tudo errado? Por que Deus? Porque eu tentei fazer o certo, mas se você foi consultar a Deus, você teve uma atitude que muitas vezes a gente fala, nós somos pessoas de fé, nós somos pessoas quebrantadas, mas se a gente não consultar tudo que temos, tudo que fazemos, não vai adiantar de nada. A gente tem que perguntar a Deus, Deus, eu posso? Deus, eu devo? Deus, é para onde que o Senhor quer que eu vá? E muitas vezes não fazemos isso. Deixamos de fazer. Mas Josafá ali não. Josafá foi se prostrar diante de Deus. E Deus falou ali para Josafá que para Josafá descansar. Deus enviou um levita chamado, cadê o nome dele que eu botei aqui? Um levita para falar com Josafá. Josafá, não se preocupe, que essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Imagine o Senhor Jesus com toda... A gente estava conversando num carro e o meu marido falando das situações de trabalho, o presbítero Fabiano também falando a dificuldade que tem sido. E muitas vezes a gente questiona Deus e muitas vezes Deus envia. Já pensou se a gente ouve a voz de Deus assim nitidamente? Não se preocupe, que essa luta não é tua, é minha. Essa luta não é sua. Essa luta não é sua. A luta é de Deus. Gente, estamos vivendo aí numa fase muito difícil do Brasil. Você vê quantas confusões tem dentro do meio evangélico por essas situações. E em vez das pessoas se unirem, né, para ganhar essa guerra, muitos estão no individualismo. Povo de Deus, vamos se unir em oração,
Vamos se unir num só pensamento. Vamos botar o nosso presidente na mão do Senhor. Porque eu sei que ele está na frente do nosso presidente. E ele fala, essa guerra não é dele, é minha. Josafá, como rei, ele se humilhou. Porque ele poderia falar muito bem assim, eu sou rei, não preciso de nada disso. Mas ele não. Ele foi lá, se prostrou, orou ao Senhor, não teve medo. Porque quando o Senhor está no negócio, o medo sai. Né? O medo fala assim, ó, estou fora. Que o que está com ele é maior. E esse nome desse levita é Jaziel, o nome do levita, que levou a mensagem para Josafá. E o Senhor disse, dai ouvido a todo o Judá, a vós moradores de Jerusalém, e tu, rei de Josafá, assim o Senhor vos diz, não tema, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha que forte, gente. A peleja não é do homem, a peleja é de Deus, daquele que busca, aquele que ora. Eu tenho falado, eu não tenho buscado conforme eu teria que estar buscando, eu não tenho jejuado do jeito que eu teria que estar jejuando. Porque tem certos tipos de casta de demônio que só sai com jejum e oração. Não é brincadeira. Os demônios estão soltos. Eles estão numa fase, quanto mais pessoas ele poder levar com ele, eles estão tentando. E você acha que quando as pessoas estão voltando para o outro lado, estão se juntando ao outro lado, eles estão fazendo o quê? Estão se juntando a essas potestades, a esses demônios. Porque uma pessoa que é a favor do aborto, uma pessoa que é a favor de liberar certas situações, isso é do inferno, gente. Pastores tendo que casar situações sem querer, muitos vão presos. As pessoas não vão ter direito mais a se expressar nas redes sociais, a se expressar no jornalismo, a se expressar, porque vai ter uma só direção. E as pessoas estão se aliando. As pessoas que se dizem crentes estão se aliando com esse povo. Nós não vamos poder mais falar a palavra de Deus, nós não vamos apregoar mais a palavra de Deus, porque vai ser proibido. Crente, abre o olho. Vocês que estão ouvindo na live, abre o teu olho. Seja humilde. Vai para o joelho, vai para orar, porque o Senhor vai falar com vocês o que é o certo, o que é o errado. E no versículo 17 diz assim: nesta peleja não terei que pelejar. Parai, está de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhe ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Senhor falou para eles, para Judá, para Josafá, o rei de Judá, que ele não precisava fazer nada. Era só ele ir, ficar de pé, esperar o dia amanhecer, para ver o que o Senhor ia fazer. E quando o dia amanheceu, aquele povos que estava, aquela multidão que estava vindo,
o Senhor confundiu a mente deles e um matou o outro. E diz a palavra que no dia seguinte havia muitos corpos mortos naquele lugar. E o rei de Josafá não precisou levantar uma espada para matar aquele povo. E o rei Josafá ali convocou o povo de Jerusalém, de Judá, e os levitas para fazer louvores a Deus, em agradecimentos a Deus, para tocar harpa, para tocar chofar, para tocar louvores em agradecimento a Deus. E às vezes estamos passando muitas tribulações. Nós não temos coragem nem de levantar da cadeira para adorar o Senhor dentro da nossa igreja. E a adoração não é só o cantar, o louvar. A adoração é o que o bispo está falando aqui. A adoração é através da dança. A adoração é através de uma doação. Através de abençoar a vida de um irmão. Essa palavra foi tremenda. E no capítulo 20 diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs-se de pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas, e serei prosperado. Por que ele disse isso? Porque depois que o Senhor exterminou com aquele povo que vinha contra Josafá, o Senhor, eles foram lá, pegaram todo o despojo para aquele lugar. Era ouro, era prata, era comida, era tudo. O Senhor ainda deu essa bênção para eles, porque eles ficaram com tudo que aquela multidão tinha. E muitas vezes, por ter um cargo maior, um algo maior, não queremos se dispor, não queremos se humilhar perante ao Senhor. Busque a Deus todo o tempo. Se a cada igreja pensasse como a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, o Ministério Frutificar, que está nessa guerra, que está buscando ao Senhor, se humilhando, apregoando jejum, porque nós estamos aí no jejum, estamos aí na oração de 11 horas, aqueles que estão às 10 horas da noite, e não só nesses horários, mas está totalmente o dia inteiro ligado, buscando ao Senhor, entregando o nosso presidente na mão do Senhor, entregando as nossas vidas, entregando aqueles que ainda não abriram os olhos espirituais para ver o certo. Porque muitas vezes não é o falar, porque o falar hoje está dando confusão, o falar hoje está dando briga, está dando até morte. O povo de Deus tem que só jejuar e orar. É que eu falei, se eu tiver que ir para a rua, eu vou para a rua, porque não é só a minha vida, mas é a vida dos meus netos, é a vida dos meus bisnetos lá na frente. Porque a palavra diz ensinar o caminho dos seus filhos, o que deve andar para que não se perca. Eu ensinei meus filhos vão querer ensinar os filhos dele. E assim sucessivamente. E será se vai poder? Se os crentes não abrir os olhos e ver a realidade do futuro da nossa família, temos que se juntar, povo. Temos que fazer diferente. Não é sentar no banco da igreja e dizer glória a Deus e aleluia. É sim fazer a diferença.
tomar uma atitude como Josafá fez. Ter medo é normal, mas não pode deixar o medo tapar a tua visão. E hoje, o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo num momento de apostasia. Estamos vivendo num momento que tudo leva ao cansaço, leva ao desânimo. Hoje estamos vendo muito crente fora da igreja. Aí eu posso cultuar o Senhor fora da igreja. Não pode não, crente. O Senhor deixou isso aqui para que possamos cultuar Ele aqui dentro. Sim, vamos cultuar também lá fora, sim, mas temos que cultuar aqui dentro. É mandamento. E o que nós estamos fazendo? Eu falo muito lá na igreja. Eu sou a mulher da guerra espiritual. Eu sou a mulher que gosta de batalha. E quando eu entro numa batalha, é difícil de eu querer sair. Os intercessores sabem. Posso estar mal, posso estar com tudo, mais um pouco de dor, mas eu estou ali. Essa guerra eles não vão me vencer. Porque existe um Deus que está na minha frente. Porque existe um Deus que está na tua frente. É só buscar, é só clamar. O Senhor falou, né? O profeta estava lá no meio de um montão de ossos. A Bíblia diz que ossos sequíssimos. E hoje o Brasil está vivendo assim, ossos sequíssimos. Mas o Senhor fala, basta uma palavra que esses ossos viverá. E essa palavra hoje, no natural, vai sair da nossa boca, profetizando vitória, profetizando pessoas que estão mortas espiritualmente, que vai reviver. Só basta uma atitude minha e tua. Crente sai da cadeira, crente sai da igreja. Existem pessoas lá fora precisando de nós. Gente, é tão banal você passar na rua e ver. Ontem eu estava na parada, até esperando o ônibus para ir para o sepultamento da mãe de Elaine. Eu estava com o celular assim, e passou um jovem vendendo bala. E automaticamente, né, hoje você está muito assustada. Por quê? Porque o natural entra e você esquece muito do espiritual. Mas só que ali Deus me deu uma lição. Eu estava com o celular na parada e meu marido falou assim, não fique com o celular em qualquer lugar. Eu estava ali vendo a Adriana chegando e ver o garoto. Eu levei um susto, falei, ai meu Deus. Aí logo, né, fiz assim com o celular. Aí ele veio com um sorriso tão bonito, a senhora pode comprar uma bala minha? Aí eu, natural, fiquei com o celular normal, falei, posso. Não, é porque eu estou no centro de recuperação e preciso vender essas balas, eu tenho que bater minha meta e tal. Mas só o sorriso dele me cativou, eu falei, não, vou comprar. E quando ele foi, eu olhei a tornozeleira no pé, né? E eu falei assim, ele deu aquele sorriso para mim e foi embora. Eu falei assim, uma atitude faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Não foi o fato nem de comprar a bala, foi o fato de eu olhar para ele de modo diferente. Ele viu quando porque a maioria das pessoas olha para uma pessoa dessa que está com uma tornozeleira, ou que está ex-presidiário, ou ex-traficante, olha com um olhar de crítica. Eu sei que é difícil, mas o nosso Senhor fala que é esses que nós temos que amar. E automaticamente ali eu tive uma compaixão dele.
que eu fiquei alegre por ter comprado a balinha dele e por ele ter me dado esse sorriso. Você está entendendo como o crente tem que ser? Porque se tivermos na mesma vibe que Josafá, orando e buscando e jejuando, nós vamos ter isso. Nós vamos ter essa compaixão, esse amor um pelo outro. Hoje em dia tudo fere, tudo machuca. Você não pode falar assim, ô minha linda, você está tão bonita hoje, que já fere. Vamos mudar, crente. Aí uma pessoa perguntou assim, você não está orando pelo outro lado? A Bíblia nos ensina o quê? Que a gente tem que orar até pelos nossos inimigos. E eu passei a orar também pelo inimigo. Porque a gente está orando muito pelo nosso presidente. Mas Deus tem amor a essa vida também. E pelos olhos da fé, eu já profetizo na vida dele. Que ele venha se converter. Que ele venha conhecer a Cristo. Todo aquele partido venha conhecer o único Deus, Jesus Cristo. Eu tenho orado por ele. Eu tenho falado, Senhor, eu entrego a vida dele nas tuas mãos. Porque é uma vida. A gente ora por muita gente. Por que não por ele? A gente tem que orar sim pelo certo entrar. Mas a gente tem que orar também pelas aquelas pessoas que estão do outro lado, se converterem e vir para o nosso lado. Que é uma vida que está ali. São várias vidas que estão ali. São várias pessoas que estão se juntando a Ele. Senhor, converta a cada uma dessas pessoas. Eu profetizo vidas se convertendo e jogando essa bandeira de lado e pegando a bandeira do Senhor Jesus e falando, eu creio, esse único Deus. Porque o milagre está acontecendo. Nosso bispo falou aqui que as pesquisas estão falando que nosso presidente está aí subindo nas pesquisas. Entendeu? É milagre, gente. Você vê que os artistas estão vindo para o lado dele. É milagre, é sua e a minha oração que está fazendo efeito. Porque Deus vai exterminar como exterminou aquele povo para Josafá ganhar a guerra. Mas como que Deus vai exterminar esse outro povo? Trazendo esse povo para o lado dele. Trazendo esse povo a se converter, a conhecer esse Deus. Porque se eles verem o milagre que está acontecendo e vai acontecer no Brasil, o avivamento, as pessoas, os crentes se juntando, buscando junto, numa só oração, eles vão querer esse Deus. Eles vão querer ficar do lado do Senhor Jesus. Então não insista, não. Só ore, busque. Porque dependendo da pessoa, da briga, você se dispõe, você se entristece. Então só ore, busque. Entra nessa pegada aí da oração de 11 horas, de 10 horas. Não só de 11 horas, 10 horas. Todo o tempo. Senhor, toma. Tem uma bandeira lá no outro prédio do meu trabalho. Eu falei, Senhor, converta esse povo, Senhor. Converta esse povo, Senhor. Assim que eu faço. Então, quando eu posso, eu falo a verdade. Mas tudo no amor. O crente não pode ser rancoroso. O crente não pode ser soberbo. O crente não pode ser
eu sei que crente não pode ser bobo, porque tem tudo o seu limite. Mas a palavra diz que o primeiro mandamento é o amor. Se você não ama, você não é crente. Desculpe falar isso. Se não existe amor, pode pedir para sair. Porque quando eu olhar por alguém, eu tenho que doer no meu coração. Tem que doer na minha alma e dizer assim, eu tenho que orar por essa pessoa. Às vezes a gente não pode fazer nada, porque não é o nosso querer, não é a nossa vontade, mas sim a vontade da pessoa. Mas a gente pode orar, pode tentar ajudar. Tem situações lá na igreja que eu não posso, né, presbítero? Mas eu tento. A gente junta daqui, uma cesta básica daqui, a gente junta uma roupa dali, a gente vai, né, presbítero? Às vezes eu não tenho nem para mim, mas eu tento. É isso que é o amor. Às vezes eu estou lá na igreja e tem que ir na casa de fulano. Vamos lá na casa de fulano. Às vezes eu estou assim, ó, capengando, mas eu vou. Isso é amor. Não vire as costas. Às vezes a gente fala assim, não quero botar fulano, Bertano dentro da minha casa. Crente, já ouvi crente falando isso. Mas bota o ímpio. Tem que botar o ímpio? Tem que botar o ímpio. Mas tem que botar os irmãos. Porque através da sua casa, os ímpios vão ver a diferença e vai querer ser crente. Só se sua casa for bagunçada, aí vai ser difícil. Mas se você for uma casa de Deus, lá em casa o povo entra, fala assim, pô, eu queria ficar na tua casa, tá uma coisa diferente aqui. Em minha casa é abençoada por Deus, mas está tudo em obra ainda. Mas só que assim, a pessoa entra e quer ficar lá. A sua casa é assim? Alguém entra na sua casa e quer ficar na sua casa? Vamos rever nossos conceitos, vamos rever a sua busca, vamos rever a nossa forma de pensar, metanoia, mudança de mente. Vamos ser um crente diferente. Só o fato de a gente saber que nosso Senhor está na nossa frente e vai ganhar a nossa guerra, o resto é mole. Vamos ser curados para curar. Vamos ser libertos para libertar. A gente está tentando a libertação do Brasil. Mas tem área da nossa vida que precisa de libertação. Tem área da nossa vida que precisa de cura. Tem área na nossa vida que precisa de milagre. Eu vou falar para vocês, eu preciso de libertação numa área da minha vida. Falei, Senhor, eu não aceito mais isso. Às vezes eu comprava mais do que eu ganho. O Senhor falou, vou te libertar, mas você tem que fazer a sua parte. E eu tenho tentado fazer minha parte. Eu tenho acabado com minhas dívidas. Amém? Então, qual a parte que você tem que ser liberta? Qual é a parte que você tem que ser curado? Eu tenho pedido a cura ao Senhor. Tenho sentido dores no corpo. Falei, eu não aceito essa dor, porque eu vou para monte, eu vou para morro, eu vou para não sei para onde, como é que eu vou cheio de dor? Então eu quero a cura. E eu tenho batido na porta do Senhor, eu quero a cura. Eu quero a cura. Na parte de financeira, na parte emocional. Mas eu não tenho, pastora. Tem. Crente que não fala que não tem emocional, não é para ser um crente, porque tem. A gente tem, mas a gente tem que saber controlar. Meu bispo me ensinou muito isso, porque eu sou muito emocional. Era. Né, meu bispo? Era. Hã?
Fragilidade emocional. Tem até ainda um pouco, mas assim, tem tentado e tem buscado a Deus com perseverança a mudança. Então hoje essa é a minha palavra, que eu já estou perdendo minha voz. E que sua atitude a partir de hoje mude. Amém. E que o Brasil venha mudar. Com a nossa atitude, o Brasil venha mudar. Esse outro lado venha mudar. Vamos ganhar. Pode falar o nome? Não, né? Pode não, né? O outro lado, que a gente possa ganhar esse outro lado para Jesus. Todos eles. Quando eles virem falar desse outro lado, você fala assim: você me apresenta esse lado, eu te apresento o lado de Jesus. Você quer ouvir? É desse jeito, gente. Então essa é a minha palavra dessa noite. Amém? Vamos levantar. Eu creio que através dessa palavra aprendemos a ser guerreiros de Cristo, a lutar aquilo que Deus tem proposto nas nossas vidas. E aquele que tem algumas situações que ainda precisa ser curado, que precisa ser sarado, que precisa ser transformado na presença de Deus, que vocês venham nessa noite ler segundo Crônicas, capítulo 20 inteiro, para vocês entenderem a história do rei Josafá. E você vai se ver na história dele. E vai entender o que Cristo quer na vida de cada um de nós. Que é a nossa cura, a nossa libertação, nosso milagre. Porque ali Josafá viveu um milagre. Josafá viveu o próprio Deus ali naquele lugar. E o que você hoje, na tua vida, quer vivenciar esse milagre? Qual é a área que você quer vivenciar? O bicho falou em ministrar. Mas eu posso fazer diferente, meu bicho? Josafá ali, ele se prostrou. Ele botou o rosto ao chão. E em vez de ministrar, porque eu creio que é uma intimidade muito grande que Josafá ali, ao orar, ele teve com Deus. Então aqueles que querem um milagre, uma transformação, uma libertação na vida de alguém, em vez de a gente ministrar a cada um de vocês, claro que nós vamos estar intercedendo por vocês. Vem aqui, se prostre aqui no altar e fale para Deus, entrega para Deus aquilo que você quer que o Senhor vá na frente, guerreia ao teu favor, como Josafá fez. Se prostrou, botou o rosto ao chão, e falou com Deus. Qual seja a sua situação, qual seja aquilo que tu queres,